Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar um pouco sobre a liturgia deste domingo. Estamos neste domingo, dia 27 de agosto de 2023. Então, a primeira leitura deste domingo. É bom que você sempre vá para a celebração já realizadas as leituras. Mesmo que você não entenda ali, tem algumas leituras que talvez você fique um pouco ali meio travado, na dúvida, não importa. Leia uma vez, leia duas, né? De forma bem tranquila. Aonde você vai ler isso? Nos aplicativos do seu celular. É lógico, quando você for fazer isso, dá uma silenciada no seu celular, abra o aplicativo, depois você bota em modo avião ou coloca não perturbe, para você não ser incomodado durante a sua leitura. Porque se você abre assim automaticamente, ali começa a fazer o barulho do WhatsApp, aí você vai perder a concentração, aí não vai te atrapalhar. Muito bem, a primeira leitura deste domingo, estamos no 21º domingo do tempo comum. Leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 22, do versículo 19 ao 23. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: Eu vou te destituir do posto que ocupas, demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliassim, filho de Eucias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porém em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, aqui está um alerta, né, para Sobna. Eu acho que você não está vivendo bem, Sobna, né? Tipo, olha, já que você não está exercendo adequadamente a sua liderança, eu vou destituir-te, né? Eu vou tirar isto. Você será tirado. E vou dar ao meu servo Eliassim, e o vestirei com tua túnica. Aqui a gente vai lembrar lá do Apocalipse, né, das túnicas, aqueles vestidos de branco. Também a gente vai lembrar da passagem que vai dizer, né, eu te darei as chaves do reino dos céus, né? Que você pode abrir, fechar, perdoar, né, não perdoar. Então, a gente vê traços do Antigo Testamento, muita parte, né, dentro do Novo Testamento. E aqui essa leitura do profeta Isaías vai lembrar exatamente disto. E aqui do bom administrador e daquele que virá, que será o administrador com letra maiúscula, né? O próprio Senhor Jesus Cristo. E ele, que é interessante, que aqui está falando, eu darei, né, a meu servo Eliassim as chaves da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. E se ele fechar, ninguém abrirá. E colocarei ele como estaca, seguro, né? Para que não vacile. Então aqui está a questão do administrador, daquele que administra melhor, ou que se dedica à sua administração, e aquele que não está honrando a sua túnica, não está honrando, ou seja, o seu serviço, né? A vestimenta aqui como distinção daquele que exerce uma função. Vamos ver a segunda leitura. Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa,
de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Muito bem. Quem é que, né, pode dar conselhos ao Senhor, né? Quem pode penetrar sua sabedoria, os seus juízos, os seus caminhos? Oh, meu irmão, minha irmã, como nós temos esta mania tão absurda, né? De ele colocar o modo que Deus é, o modo que Deus age, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Eu falava outro dia para um grupo de pessoas como as nossas medidas são tacanhas, curtas, estreitas, medíocres, né? A gente quer medir até mesmo, a gente quer dar a régua para Deus, né? Ó, você vai usar essa régua aqui, ó, essa métrica aqui, você vai usar essa aqui, viu? É de um absurdo, né, que nós às vezes caímos, e aqui é o grande perigo, né? Perante o mistério de Deus, cabe a nós a humildade, o reconhecimento das nossas limitações. Não é simplesmente ficar pensando em nossos erros, não. É saber que nós somos criaturas e que Ele é mistério insondável. Essa coisa de querer, agora eu conheço Deus, Deus é assim, gente, olha, sai deste mundo, né? Sai desses discursos, ou de líderes ou de grupos que fica determinando como Deus é, como ele age, quem ele condena, quem ele não condena. Está recheado aqui na internet, às vezes, com discursos bonitos, bacana, bonito assim, né? Para quem se deixa enganar. Parece que está defendendo as coisas, parece que está defendendo a família, parece que está defendendo a igreja, mas na realidade está defendendo o seu próprio posto, né? A sua própria métrica, o seu próprio modo de medir as coisas, né? Fabrica uma imagem de Deus ao seu modo e quer aplicar nos outros e quer que os outros também agora reconheçam que Ele é o dono de Deus, né? É Ele que fala como Deus é. Aqui você pode estar perguntando assim, mas o que a gente vai fazer então? Tem tantas vozes? Uai, gente, não tem tantas vozes não. É a gente que se deixa levar pelas vozes, né? A gente que deixa levar por pregações tortas, tronchas, equivocadas, e que às vezes aparece nas grandes mídias, aparece aqui na internet, né? Então, onde que eu vou basear, né? Como eu vou estar diante dessa sabedoria de Deus e deixar que ela me fecunde, deixar que ela haja em mim? Bom, tendo encontro com a palavra do Senhor, esse amor tão grandioso por nós, sabendo que nós não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso merecimento, mas é gratuitamente que Ele se entregou e se entrega a nós. Então, ó profundidade da riqueza, né? Ai, esse pessoal era tão assim, né? É, Às vezes achando aqui as comunidades em Paulo, achando, né, que conhecia a Deus, Paulo ensinando a sua teologia, né? Olha, presta atenção, quão inescrutáveis são seus juízos, né? Ou seja, pode ser aqui para a gente uma exortação. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi ele seu conselheiro, né? Quem foi o seu conselheiro? Eu não sei se vocês já observaram que às vezes a gente cai numa esquizofrenia, né? Como se aqui é um modo de falar, claro, né? Respeitando todos aqueles que passam por essa doença, mas no sentido em que nós às vezes nos confundimos, achando que nós podemos mandar em Deus, né? Nessa sabedoria enorme. Somos nós que devemos entrar numa espécie de silêncio profundo para que Deus fale em nós. E não que a gente fique falando e obrigando Deus a fazer as coisas conosco, né? Bom, o Evangelho é Mateus 16, 13 e 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou?
Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, né? Aqui nós vemos exatamente essa questão das chaves, lembrando aqui o profeta Isaías. Essa pergunta fundamental, que todo ano nós passamos por esse evangelho, às vezes em tradições diferentes, mas nós passamos por esse evangelho, e pergunta, né? Quem diz os homens ser o filho do homem? Aqui, gente, a gente está precisando deixar ressoar essa pergunta em nós. Porque, como eu falei antes, a gente tem ouvido tenho visto, né? Eu acho que vocês também têm visto as pessoas sendo mais guiadas, não por Deus, mas guiada por aqueles que falam quem é Deus. Aí você pode falar, mas peraí, e os nossos teólogos, nossos padres, né, os nossos freis, as nossas irmãs, eles não são formados para isso? São. Mas são no sentido em que eles ajudam as pessoas a caminharem para Deus. E cada um, na sua experiência, na sua vocação, no seu estado de vida, devem descobrir este caminho. Então, não sou eu que vou dominá-los pelo discurso, vou dominá-los e dizer assim, olha, faça isso, faça aquilo outro. Não. Essa pergunta de Jesus, assim, vocês estão escutando a quem? Né? Quem vocês estão ouvindo? Vocês acreditam nesse pessoal aí que está falando que eu sou João Batista, que eu sou Elias? E vocês, o que dizem? Vocês, né? Às vezes nós estamos assim, eu encontro pessoas às vezes perdidas, né? Assim que só conhece Deus pela fala do padre tal, pela fala do frei tal, pela fala da irmã fulana de tal, que não consegue fazer a própria caminhada. É óbvio que no início, na catequese, já falei isso aqui tantas vezes, é necessário, é importante. As pregações dos nossos bispos, dos nossos padres, nos ajudam, né? Nos ajuda essas pregações, em cada contexto, em cada liturgia ou em cada formação, serve, sim, de alimento para nós pela ação de Deus, para que a gente veja os sinais, perceba quem é Jesus. Mas quem é que pode perceber? Sou eu, né? Eu não posso ficar porque o outro diz. Nós chegamos ao ponto, né, até mesmo de pessoas não cristãs ou usando da religião, por exemplo, só para ganhar eleições, né? Que pessoas que se aderiram a essas pessoas e falaram, não, Deus é como ele diz, Deus é como ela diz. De uma loucura, né? De uma perturbação realmente de perder o caminho de Jesus Cristo. Não, né? Quem é que nos revela a Deus? Jesus Cristo. E aqueles líderes, né, que estão nas comunidades, homens e mulheres, catequistas, pregadoras, pregadores, padres, bispos, que estão auxiliando como mediadores da graça de Deus. A igreja, né, como uma grande mãe que alimenta seus filhos. Então, aqueles que são instituídos para realizar um serviço, né, não tomar posse daqueles que estão diante de si. Então, quem é que diz? Né? Essa é a pergunta que todo líder de comunidade, de grupos, de movimentos, os ministros ordenados devem sempre perguntar, e eles fazem isso, né? Quem é Jesus para você? Depois que você está caminhando tanto tempo na igreja, sendo igreja, quem é Jesus para você? E isto vai amadurecendo, vai crescendo na medida que você faz esse encontro com Deus mesmo. Quando eu participo de um curso de teologia pastoral, por exemplo, na minha paróquia, isso me ajuda a amadurecer, a conhecer mais Jesus Cristo.
Aqui em nossa paróquia a gente tem um curso de teologia pastoral, onde as pessoas estudam várias disciplinas de teologia, e no semestre passado nós estudávamos sobre a questão do Jesus histórico, né? E para eles, sim, foi muito bom, fantástico, porque não tinham pensado, né? Não tinham ainda refletido como era o clima onde Jesus morava, como eram questões sociais, políticas, quais eram os alimentos, como as famílias eram formadas, como eram criadas as crianças, né? Ou seja, isto ajudou eles a amadurecer na fé neste caminho, ou seja, subir um degrau, né? Vamos dizer assim, né? Caminhar mais um pouco, para que isso também afete, sabendo que Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Então, quem é que pergunta, né? Deus, olha, quem sou eu para você? Né? Você que é a igreja, que frequenta a comunidade. Será que realmente eu vindo até você como palavra, como pão consagrado, você sabe por que eu venho? Né? Porque estou aqui e venho até você? Se outro dia eu estava conversando com alguém e a pessoa, não, faz tempo que eu estou longe da igreja, eu queria participar muito, voltar à comunhão, etc. E tal. Aí eu fui perguntando à pessoa, mas por que você está dizendo isso? Aí fui perceber que tinha pouquíssimas compreensões, né, da vivência litúrgica católica, tinha muito de outras religiões, ou seja, a pessoa não sabe quem é Jesus Cristo, né, não tem ideia, né, não tem nem ideia nem experiência, né, não tem só um vislumbre. Aí foi necessário iniciar um processo, olha, você precisa de um processo de vida de comunidade, vida de oração e de catequese, né? Ou seja, o uso da razão, o uso dos sentimentos e para que possa abrir-se para a manifestação de Deus e essas faculdades serem fecundadas, né, pela graça. Então, para saber quem é Jesus, é preciso viver com Ele, né, morar com Ele. E aí isso vai ser expresso no quê? Na vivência comunitária, na vida com os irmãos, na vida de oração particular, na vida sacramental e por aí vai. Meu irmão, espero que tenha te ajudado, né? Vamos lembrar aí que a primeira leitura nos lembra, né, de como que um administrador deve viver a justiça em favor do povo, né, viver a caridade, sendo serviço. Lembrar que essa pregação que Paulo nos aponta, né, essa reverência diante da sabedoria de Deus, sabendo que nós somos fracos, somos um povo muitas vezes infiel, mas a justiça de Deus é maior, a misericórdia é maior e podemos retomar o caminho. Também no Evangelho essa exigência de Jesus, olha, não fica pelo que os outros dizem não, né? É importante que às vezes eu diga alguma coisa para você e você vá atrás, né? Não fica dependente. Nós estamos numa sociedade tão dependente, nós falamos tanto de liberdade, mas vira e mexe tem pessoas, né, que estão dependentes de figuras de autoridade aqui da internet, que não consegue sair do lugar, só fica ali maçando barro, né, achando que ali encontrou. Não, é preciso que aquela fala daquela pessoa possa me ajudar para que eu possa fazer o meu caminho, né? Não o caminho dela, né? Não, aí seria fã, né? Né? O discípulo de outra pessoa que não é discípulo de Jesus, né? A ninguém na terra chama aí de mestre, de pai, nesse sentido que nós estamos falando, né? De guia, mas sim somente o Pai que está no céu. Paz e bem a todos, espero que você faça uma boa vivência litúrgica e possa ser fecundado pela palavra de Deus neste domingo, que é o 21º do tempo comum. Abraço a todos e aos psicólogos, dia 27, parabéns aí para o nosso dia, né, para o seu dia, para que você possa atender bem as pessoas, ajudando elas na caminhada humana, contribuindo de alguma forma para o reino de Deus, onde há possibilidade de cura, onde há possibilidade de diálogo, aí também está presente Deus. Muito bem, que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, o Senhor vos abençoe, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, paz e bem e boa celebração.